E aí pessoal, tudo bem? Professor Valdei mais uma vez com vocês. E o assunto da nossa aula de hoje, pessoal, é um tema bem recorrente, um tema muito importante dentro da arte, que é a arte grega, pessoal. A arte grega, vou falar um pouco sobre ela, né, nesse prefácio, início de aula, é simplesmente a arte que influenciou praticamente todas as civilizações que existiam naquele tempo, né? Mas também principalmente a questão escultural, a questão arquitetônica, a questão dos costumes, né? E a civilização grega, a arte grega, ela serviu como base e reflexo para todas as outras civilizações, como eu disse, né? Então, a civilização grega, a arte grega, ela teve um papel fundamental no crescimento de todas as outras artes de outras civilizações. Por exemplo, a civilização romana, que também foi uma civilização bastante importante dentro do contexto social, artístico, né, cultural, ela sofreu muita influência da arte grega, né? Então, a gente pode considerar a arte grega como sendo aquela que deu o pontapé inicial para que todas as outras civilizações do mundo pudessem, evidentemente, se deixar influenciar. E aí, nesse ponto, a gente vai perceber durante a aula de hoje o quão importante a Grécia, né, ela contribuiu para essa propagação, essa divulgação da sua arte, né? Então a gente fala que a Grécia é o berço cultural da arte mundial, né? Então a gente vai ver isso hoje, a gente vai ver nos aspectos da escultura, da arquitetura. Então a gente vai ver relacionado a esses aspectos, né? Espero que vocês possam aproveitar bastante, que vocês possam aprofundar ainda mais o conhecimento de vocês. E é isso, então vamos lá, né, pessoal? Bem, então o assunto da nossa aula de hoje, como já foi falado, é a arte grega. Nós vamos ver a parte da escultura, da mitologia e do teatro, né? Na nossa apresentação. Bem, para início, nós temos aí uma imagem que representa a arte grega, né? Provavelmente seja de um autor, de um escultor, de uma figura importante dentro do cenário artístico da Grécia, né? Então a gente pode observar aí um rosto de uma pessoa, de um homem, né, concentrado, e aí a gente pode observar os traços característicos da arte grega. Bem, antes da gente poder começar, a gente vai fazer rapidamente uma rápida revisão da arte egípcia, né? A arte egípcia, ela foi um tipo de arte, né? Principalmente naquele tempo, em que ela estava voltada para a questão da espiritualidade, né? Pela questão de que o espírito, ele era cultivado, ele era cultuado, na verdade, como um ser importante, né? O espiritismo, o espiritualismo, ele era a fonte de cultura, uma fonte de inspiração para todos os artistas da arte egípcia. Aí o que aconteceu? A arte grega não, a arte grega, ela rompeu ela quebrou esse paradigma, e aí ela ficou ligada diretamente à inteligência, né? O racional. Então, esse é o contraponto entre as duas artes, né?
Enquanto a arte egípcia buscava a questão da espiritualização, né? A arte grega ela ia mais para o lado da inteligência, do racional. E outra, o que acontecia, né? Dentro daquele cenário da arte grega, né? O que os gregos achavam? Que os deuses eles eram seres racionais, inteligentes e acima de tudo justos, né? E que se dedicavam ao bem-estar do povo, né? Então a gente pode observar isso, né? Vamos ver aqui, né? Enquanto a arte egípcia é uma arte ligada ao espírito, a arte grega liga-se à inteligência, pois os seus reis não eram deuses, mas seres inteligentes e justos que se dedicavam ao bem-estar do povo. Então, o que acontece? Os deuses gregos, né, eles eram tratados como se fossem seres que estavam muito diretamente ligados à questão do bem-estar do povo, né? Então os deuses eles se preocupavam muito com essa questão da valorização da sociedade, a questão da valorização do seu povo. Então, enquanto a arte egípcia ela ia pelaquela vertente da parte sobrenatural, da parte da espiritualização, né, da valorização do espírito como principal fonte de inspiração para a arte, né, para os artistas. A arte grega ela buscava essa valorização da inteligência do homem, né? Tanto que nós temos muitos pensadores, né, muitos filósofos gregos, né, como Platão, Aristóteles, o próprio Sócrates, né? E aí o que acontece? Por existir essa questão dos filósofos, né? Então a arte grega ela valorizou essa questão da inteligência, da valorização da inteligência do ser humano, né? Então os deuses, né, os deuses gregos, eles eram esses seres que estavam voltados justamente para essa questão da inteligência, da sabedoria, né? Então o povo grego, a arte grega, ela contribuiu muito para as outras civilizações justamente por causa disso, né? Por causa da valorização da sabedoria, da inteligência, né? E mais uma vez falando, os deuses eles estavam muito dedicados ao bem-estar do povo. Então isso fez com que se desenvolvesse bastante a questão da arte egípcia. Outra característica importante é que a arte grega ela volta-se para o uso da vida presente, ou seja, eles valorizavam muito os prazeres da vida, né? A questão das festas, dos rituais, das celebrações. Então a arte grega ela procurava retratar muito isso, né? Ela procurava retratar essa questão das festas, né? As questões rituais bastante importantes. Então aí a gente tem uma imagem de Fidias, né? Chamado de Pórtico de Donzelas, né? Então a gente vê aí uma representação de uma escultura com várias faces femininas, né? Então a gente pode observar isso. Então a arte grega ela estava muito preocupada com a questão da valorização da inteligência da sabedoria que estava entre o povo grego, né? Então a gente observa justamente isso. Bem, contemplando a natureza, o artista se empolga pela vida e tenta, através da arte, exprimir suas manifestações. Na sua constante busca da perfeição, o artista grego
cria uma arte de elaboração intelectual em que predomina o ritmo, o equilíbrio e a harmonia ideal. Então, o que a gente pode observar? Que a relação artística que estava presente na arte grega, principalmente naquela época, ela procurava contemplar a natureza, ou seja, ela procurava valorizar a natureza através das manifestações artísticas dos próprios artistas, né? E que manifestações eram essas, Vanderia? Eram justamente as manifestações nas pinturas, né? Na parte do teatro, mas principalmente na parte da escultura. A gente tem aí 4 imagens de esculturas gregas e justamente a gente pode observar isso, aquela questão da liberdade, né? Aquela questão da harmonia. Então, as esculturas gregas, elas procuravam valorizar justamente isso, né? Essa questão da total liberdade da expressão artística que os artistas gregos eles procuravam exaltar. E aí o que desculpa, e aí o que acontece? Ele cria, o artista grego, né? Ele cria esse predomínio do ritmo, né? Do equilíbrio e da harmonia ideal. Ou seja, o que é isso? Ele criar essa arte de elaboração intelectual. É onde ele vai expressar de uma forma bem equilibrada, né? De uma forma bem racional, essa questão do que ele precisa expandir, do que ele precisa que o seu espectador, a pessoa que veja a sua escultura, ele seja capaz de falar, né? Então a gente pode observar nas imagens, né? A gente tem a imagem de Miron, né? Nessa primeira, em que nós temos um atleta grego, mais precisamente nas Olimpíadas, né? Como a gente sabe, as Olimpíadas surgiram na Grécia, né? E aí a gente tem a representação. Ao lado a gente tem uma imagem de um autor desconhecido, a gente não sabe quem fez, quem esculpiu essa escultura, mas a Vênus de Milo, né, que é uma espécie de deusa sem os braços, né? Abaixo nós temos outra imagem, né, de um autor desconhecido que foi encontrado em Samoritrácia, né, em 1863. Aí a gente já tem uma imagem de um corpo sem a cabeça, né? E por fim a gente tem outra imagem de um autor desconhecido também, chamado de Venus Gentrix, né? Então, todas essas esculturas, elas têm as seguintes características, né? Que é o racionalismo, o culto ao racional, né? O culto às questões de que o foco principal é aquela questão não da emoção, mas da razão. O amor pela beleza, né? O amor pela estética, o amor pela parte que justamente trata essa beleza, né? Essa questão da riqueza de detalhes que as esculturas gregas possuem, né? O interesse pelo homem, ou seja, a maioria das esculturas gregas, elas sempre estavam centradas na figura humana do homem. Quando fala homem e mulher, mas principalmente da questão do homem, né? E que fala que essa pequena criatura que é a medida de todas as coisas, que é a democracia. O que é cracia? O que é democracia, né? Cracia significa governo e demo do povo, né? Então democracia significa governo do povo, né? É o que nós falamos, né? Vivemos em uma democracia onde o povo tem vez e voz
E a democracia, esse estilo de governar, né, esse estilo de governo, ele surge na Grécia Antiga, né? Ele surge durante esse período da grande propagação da arte grega, né? Então, a democracia é aquele governo em que o povo ele tem a sua condição de opinar, de querer mudar, né? Então, aquela frase que diz que o povo tem poder, né? O povo, ou então o povo unido jamais será vencido, né? Esses jargões que a gente conhece vem justamente desse regime governamental da democracia, né? Então, a democracia é aquele governo em que o povo tem vez e voz diretamente relacionado ao poder. Então, assim, até meio paradoxal falar isso nos dias atuais, né? Voltando, saindo só um pouco dessa atmosfera, é que a gente vê tanta coisa acontecendo no nosso país, na questão dos aumentos, né, dos alimentos, das contas de água, de luz, da gasolina, enfim. E aí o povo tem esse poder de ir às ruas, de manifestar. A gente que, como vocês já sabem, a gente já há alguns anos, né, há mais precisamente 30 anos, a gente colocou um presidente, depôs um presidente, no caso do presidente Fernando Collor de Mello, né, que o povo foi às ruas naqueles movimentos dos caras pintadas, né, e justamente ali foi um ato em que o povo mostrou que tem o poder para mudar, né? Não adianta a gente ficar de braços cruzados esperando que as coisas mudem. Então, a democracia, esse regime democrático, ele justamente traz esse poder para o povo, né? Então, como eu já falei, a democracia, que esse estilo governamental, ele surgiu durante esse período na Grécia. Então, muitos povos hoje em dia, muitos países têm a democracia como uma forma de governo. Bem, agora nós vamos continuar falando sobre a parte da escultura, e aí a gente vai para as partes das colunas, né, dos templos gregos, né, as formas que elas eram feitas, né? E aí a gente pode observar que as edificações que despertaram maior interesse foram as dos templos. Então, os templos gregos, eles tinham uma grande suntuosidade, né? Eram templos muito... tinha uma exacerbação de uma grande beleza nas suas construções, nos materiais que eram utilizados, nos detalhes, né? E o que a gente pode observar? Que a característica mais evidente, mais clara dos templos gregos era a simetria entre o pórtico de entrada e a dos fundos. Ou seja, o que era isso, essa simetria? Era a questão de que se na entrada de um templo fosse colocado fixado, construído uma colunas, né, de uma forma, nos fundos também seriam outras, né? Então essa simetria entre os pórticos de entrada e dos fundos foi a principal característica dos templos gregos naquela época. Então as construções arquitetônicas gregas, elas tinham essa característica comum. E outra coisa bastante importante observar é que o templo, né, quando o templo era construído, quando ele era erguido, ele era erguido sobre uma base de 3 degraus, aliás, né? Então faziam aqueles 3 degraus, né? E aí começava a se erguer, né? A se erguer o templo grego. E outra coisa bastante importante é que o degrau mais elevado, né, o degrau mais elevado do templo, ele se chamava estilobata, né? E sobre ele eram erguidos as colunas. Então aquele degrau mais alto, né, era pelo qual o templo iria ser construído, né? E as colunas que sustentavam o teto, evidentemente,
eram construídos em cima sobre esse degrau, né? E o que a gente pode observar também que as colunas elas sustentavam um entablamento horizontal, né, formado por 3 partes, né? Então, quando começava a ser erguido as colunas, três partes eram levadas em consideração: a arquitrave, que era a questão daquela parte de suporte do telhado, o friso e a cornija, né, que eram outras partes importantes da questão da construção dos templos, né? E as colunas e entablamento eram construídos segundo os modelos da ordem dórica, jônica e coríntia, né? Então a gente pode observar na imagem ao lado justamente a questão da estética, né? Desses 3 tipos de colunas, né? O estilo dórico, que vocês podem ver que já é um estilo mais liso, um estilo mais simples, né? O estilo jônico, a gente pode observar já alguns detalhes a mais, né, em relação ao estilo dórico. E o estilo coríntio, né, a gente já pode observar que ele já tem uma riqueza maior de detalhes, né, já tem a questão de alguns desenhos, né, e a gente pode observar justamente isso. Então, os 3 estilos de colunas que eram colocados nas edificações, eles causavam um grande impacto quando eles eram concluídos, né? Então esses estilos de colunas eles foram muito importantes dentro da arquitetura grega daquele período, né? Então o estilo dórico, o estilo jônico e o estilo coríntio. Bem, então naquele tempo, né, naquele tempo da cultura, da história da Grécia, a gente pode observar os principais monumentos que fizeram parte da arquitetura grega, que foram os templos, né, dos quais o mais importante é o Pártenon de Atenas, certo? Então, assim, os templos é onde os deuses, né, os reis, né, naquela época eles se situavam, eles ficavam, né? E o Pártenon de Atenas ele é o principal templo grego, né, que realmente acomodou de certa forma alguns deuses, né, algumas pessoas importantes naquela época. Os teatros, né, que eram construídos em lugares abertos, né, a gente pode observar que eles eram construídos nas encostas das montanhas, né, e a gente pode observar uma característica dos teatros gregos, é que eles não eram fechados, eles não tinham cobertas, né, eles eram formados de grandes arquibancadas, como vocês podem ver na imagem, e nesses teatros eles eram alguns espetáculos eles eram realizados, né? E aí a gente pode observar justamente as características. Eles eram construídos ao céu aberto, né? Ao ar livre, e era evidentemente bem afastado. Ele não ficava localizado no centro da Grécia, né, de alguns lugares gregos, né, desculpa. Eles ficavam sempre localizados em lugares mais distantes, mais afastados, justamente nas questões das encostas, né, porque aí eles tinham uma questão mais da tranquilidade, né, e evidentemente isso tudo era levado em consideração. A gente tem a imagem aí de um teatro grego, né, no caso é o teatro de Epidauro, né, evidentemente localizado na Grécia. Então a gente pode observar os traços, né? A gente observa que ele foi construído em uma encosta, né? Ele foi construído no meio de um lugar bem elevado, né? E a gente pode observar isso.
Os ginásios, né, também foram um dos principais monumentos da arquitetura grega. Então, o que eram os ginásios? Né? Os ginásios, eles eram edifícios destinados à cultura física, ou seja, até hoje, né, uma característica da arte grega que está voltado aos dias atuais é justamente a essa questão, né? Os ginásios eram os lugares onde as pessoas iam fazer atividades físicas, né? E hoje a gente tem as academias, né? Mas o ginásio hoje em dia ele não deixa de ser um lugar que represente essa questão da cultura ao físico, né? Da cultura ao corpo, do bem-estar. Então a gente pode observar isso. E nós temos também a praça. Evidentemente havia muitas praças também na Grécia, né? Onde os gregos se reuniam para discutir os mais variados assuntos, entre eles a filosofia, né? Como eu falei para vocês, os principais filósofos são da Grécia, né? Os principais filósofos são gregos. E aí o que a gente observa, né? Que um exemplo é Sócrates, né? Sócrates, que foi o pai da filosofia, né? Foi o principal filósofo da humanidade. Ele não pregava, ele não fazia suas pregações em lugares fechados. Sócrates, ele fazia os seus discursos, ele fazia suas pregações, né? As suas falas ao ar livre. E uma característica importante a se ressaltar de Sócrates é que ninguém naquela época anotava ou registrava as falas de Sócrates. Então, assim, mas como é que Sócrates pode ser considerado o pai da filosofia, o pai da sabedoria, se não existe registros? Porém, como é que ele é tratado? Bem, Sócrates teve muitos discípulos, né? O próprio Platão, né, foi discípulo de Sócrates. E aí, Platão, como sendo discípulo do mestre, ele pôde depois passar para as pessoas todos os ensinamentos de Sócrates, né? E aí, a fama que Sócrates conseguiu adquirir pela sua sabedoria fez com que ele fosse considerado, aliás, ele é considerado o pai da filosofia. Então a gente pode justamente observar isso, né? Então nas praças eles reuniam os moradores, né? Eles reuniam os cidadãos gregos, né? Cidadãos gregos, e aí a praça era justamente destinada para isso, né? Para as reuniões entre pessoas e principalmente entre os filósofos. Bem, então a gente sai um pouco da parte da arquitetura e vai para a parte da pintura grega, né? Então a pintura grega, ela encontra-se na arte da cerâmica, né? Então a gente pode observar que em outras civilizações, como a civilização egípcia, a civilização romana, na questão da arte indígena, a arte africana, a cerâmica, ela é uma parte, né, da arte que foi muito cultuada entre os povos, e com os gregos não foi diferente, porque a gente pode observar que os vasos gregos são também conhecidos não só pelo equilíbrio de sua forma, mas também pela harmonia entre o desenho, as cores e o espaço utilizado para a ornamentação. E além de servir para rituais religiosos, esses vasos eram usados para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite e mantimentos. Então, assim, o vaso grego, ele tinha muitas utilidades, né? Então, assim, claro, tinha a questão da beleza, a questão da estética, né? Quando você colocava um vaso ou vasos em
em templos tinha essa questão toda da ornamentação, justamente pela questão das cores, né, pela questão das formas, né? Mas além de servir nessa questão religiosa, né, como a gente está vendo, o vaso evidentemente servia para armazenamento, né, de alguns produtos, né? Então, quando você queria guardar, conservar uma água, um vinho, azeite, outro tipo de mantimento, de alimento, eles eram colocados dentro dos vasos, né? E por isso a sua forma correspondia à função para que eram destinados. E aí a gente tem 3 tipos de vasos, né? O que a gente tem aqui é um vaso na imagem em forma de ânfora. E o que é isso? É uma vasilha em forma de coração com um gargalo largo, né? Vocês podem ver, ornado com 2 asas. As asas vocês veem um pouco acima da parte do corpo do vaso, né? E aí a gente tem esse vaso, né, chamado de ânfora, né, que está sendo retratado aí na imagem. E vocês podem observar também que é uma espécie de uma pintura, né, relacionada a essa questão dos vasos, né? A gente pode observar isso. A gente também tem um vaso chamado de hidra. E o que era esse vaso, né? Ele tinha 3 asas, né? Uma vertical em pé para segurar, né? E enquanto corria água, e 2 para levantar. Então ele tinha três asas, né? Uma vertical e 2 horizontais, né? Então esse vaso hidra também foi muito feito, né, durante a questão da arte grega. E também tinha um vaso chamado de cratera, em que ele tinha a boca muito larga, né, com um corpo em forma de um sino. Então esse vaso ele tinha a forma de um sino investido, e a função dele era misturar água com vinho, né? Então esse vaso, denominado de cratera, ele era muito maior, né? Então a parte onde era colocado a água e o vinho para que fossem misturados era uma parte mais ampla, uma parte mais larga. Então esses 3 vasos eles foram muito fabricados durante esse período da arte grega. Bem, vocês viram no slide anterior os tipos de vasos mais fabricados durante aquela época, e essas imagens, né, essas pinturas que eram colocadas, né, que eram pintadas dentro, aliás, na parte externa dos vasos, né, o que elas representavam, o que aquelas imagens elas queriam representar. Então, as pinturas dos vasos, elas representavam pessoas em suas atividades diárias, né? Então, o que as pessoas faziam, por exemplo, caçar, pescar, reuniões, né, encontros, as festas, né? Então, as atividades diárias durante o cotidiano da Grécia, elas eram representadas por essas pinturas, né? E também cenas da mitologia grega, né? Como a gente sabe, a mitologia grega, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Ela foi um ato de crença, de fé, de religião que os gregos tinham. Então eles, naquele tempo, os gregos eles eram politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses, né? E essas cenas da mitologia grega eram colocadas nessa questão. E o maior pintor de figuras negras foi Eséquias, né? Então, o maior pintor grego, né, de imagens dos vasos foi Eséquias, né? E a gente pode dividir a pintura grega em 3 grupos. O primeiro é denominado de figuras negras, que são aqueles desenhos que são pintados sobre um fundo vermelho. As figuras vermelhas sobre o fundo negro, que é o inverso, né, das figuras negras, e as figuras vermelhas sobre o fundo branco, né?
Então, esses três tipos de grupos de pinturas dos vasos, eles procuravam representar justamente isso. Então, a gente tem aí duas imagens de cerâmicas, onde a gente tem essas características, né, das figuras. A gente tem aqui abaixo, a gente tem a imagem de Piton, né, que era ceramista, e Doris, que era o pintor. A gente pode ver aí os dois na imagem, né? Heracles e Atena. Na verdade, aí nós temos Heracles e Atena, a deusa Atena é representada nessa imagem. E aqui ao lado nós temos a imagem Zubro, né? E que ela retrata justamente uma cena de uma atividade diária dos gregos, né? Então, na primeira a gente tem uma cena de uma mitologia grega, né, dos deuses gregos, e ao lado a gente tem uma imagem de uma cena do cotidiano da Grécia naquele tempo. Bem, ainda continuando na parte da escultura, a gente tem o seguinte, que a estatuária grega representa o mais alto padrão já atingido pelo homem, ou seja, nenhuma outra civilização ela conseguiu chegar a essa representatividade que a arte grega ela representou. Então, assim, o que a gente pode observar? Que o homem, o grego principalmente, ele conseguiu atingir aquele ponto mais alto, né? Aquele ponto mais, digamos, perfeito, relacionado à questão das estátuas, né? A questão da escultura. E aí a gente pode observar na imagem de um autor desconhecido que a gente não sabe, Leoconte e seus filhos, né? Então a gente tem aí uma representação, Leoconte ao centro da imagem, né? Alguns braços segurando, agarrando suas pernas, né? E ao lado a gente tem as representações de seus filhos, e a gente tem uma serpente também, né? Uma serpente circundando sua perna, o seu braço, e ele segurando, né, pela parte. Uma imagem realmente belíssima, uma escultura perfeita, né? E a gente pode observar isso. E na escultura, a questão do antropomorfismo, né, que é aquela questão do homem, as esculturas de forma humana foi insuperável, ou seja, a gente pode observar que a representação humana foi feita durante a arte grega de uma forma insuperável, de uma forma assim que nenhuma outra civilização conseguiu se aproximar diante da riqueza de inteligência, riqueza de arte, né, que a gente pôde observar nas esculturas. E essas estátuas, elas adquiriram, além do equilíbrio, da perfeição das formas, um movimento, né? Então, assim, a gente pode observar nas esculturas que tem-se a impressão de que as imagens vão se mexer, né? Porque é uma perfeição tão grande das formas da imagem que a gente tem essa impressão. Então, nenhuma outra civilização conseguiu atingir isso, a gente então pode observar. Bem, o que foi que aconteceu? Então, lá no período arcaico, os gregos começaram a esculpir em mármore grandes figuras de homens. Então, assim, o material mais utilizado na confecção das esculturas, né, das imagens gregas, foi o mármore, né? Então, eles começaram a utilizar, a desenvolver esse material. Então, de início, primeiramente aparecem esculturas simétricas, em rigorosa posição frontal, né, de frente, com o peso do corpo igualmente distribuído entre as duas pernas. Então a gente pode observar isso. E esse tipo de estátua é chamado de kouros, que para a palavra grega significa homem jovem, né? Então a gente tem a representação desse tipo de estátua, né? A gente tem aí o couro Croesus,
né? Ele está localizado, essa imagem, no Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Então a gente observa nessa imagem a questão da simetria das formas, né? Um desenho bem real de um jovem, de um homem jovem. A gente pode ver a riqueza de detalhes, né? Realmente é um corpo humano reproduzido de forma idêntica, né? De uma forma bem igual, todos os detalhes, né? Bem, aí no período clássico, o que foi que aconteceu? Ele passou-se a procurar movimento nas estátuas, e para isso o mármore foi deixado de lado e começou a usar o bronze. Por quê? Por que houve essa substituição do bronze pelo mármore, né? Porque o que acontecia? O bronze, ele era muito mais resistente, né? Ele poderia se fixar e não havia o perigo de se quebrar com a ação do vento, com a ação da chuva ou de outros elementos, né? De outros elementos da natureza. Então, o mármore, como era menos resistente, o mármore foi usado no período arcaico. Então, no período clássico, houve essa substituição do mármore pelo bronze, né? O bronze já era mais resistente, e aí o que foi que aconteceu? Também surgiu um novo estilo. Enquanto no período arcaico a figura do homem ele era cultuado, né? Surge o nu feminino, né? Então o nu feminino ele surge nesse período clássico, pois no período arcaico as figuras de mulher eram esculpidas sempre vestidas, né? Então é o inverso, né? Então no período arcaico o homem era representado nu, né? E as mulheres sempre estavam vestidas, né? Durante o período arcaico. E no período clássico acontece o inverso, né? Acontece o inverso. O nu da mulher, o nu artístico, ele é representado nesse período, né? Ele faz um contraponto, né? Ele faz um sentido oposto ao que foi pregado nessa época. Então, quando houve a mudança de períodos, de um período para o outro, também houve essa mudança na questão da escultura do que era para ser trabalhado. E aí, no período helenístico, né, a gente pode observar um crescente naturalismo, né? O que foi esse naturalismo, né? Os seres humanos, eles não eram representados apenas de acordo com a idade e a personalidade, mas também segundo as emoções e o estado de espírito de um momento. Então, o que a gente pode observar? Que no período helenístico, né, se importava muito com a questão da emoção, né, do que o estado de espírito ele poderia demonstrar. E aí, nessa imagem que a gente tem, né, de Gaeta Ludovisi, né, a gente pode ver aí um sentimento, uma emoção. O que essa imagem ela procura retratar, né? Um homem mais abaixo, ajoelhado, talvez pedindo clemência para que não seja morto, né? A gente pode observar o que se deduz dessa imagem, e um homem segurando pelo braço com o punhal. Ou também, evidentemente, o homem pode já estar morto, e aí no caso o homem praticar o suicídio. Enfim, aí vai depender da questão que vai ser tratada. E o grande desafio e a grande conquista da escultura do período helenístico foi a representação não de uma figura apenas, mas de grupos de figuras que mantivessem a sugestão de mobilidade e fossem bonitos de todos os ângulos que pudessem ser observados. Então, esses traços artísticos durante esse período helenístico eles ficam muito evidenciados, né? A gente fica muito bem claro diante dessa perspectiva que vocês estão vendo aí. Bem, ainda continuando nessa parte da arte grega, como vocês podem ver, a arte grega ela simplesmente
tem uma grande gama de denominações. Então a arte grega, como eu disse, foi o berço da arte mundial, da cultura mundial para todas as civilizações, e aí a gente vem para um dos aspectos mais significativos da cultura grega, da arte grega, que foi justamente o teatro, né? Então o teatro foi a parte mais importante, mais significativa dentro da sociedade grega naquela época. E o que foi que aconteceu? Os gregos desenvolveram um teatro de uma tal forma que até os dias atuais, né, até hoje, artistas, dramaturgos e demais envolvidos nas artes cênicas sofrem suas influências, ou seja, a questão do drama, da comédia, do romance, todos esses aspectos que são impostos dentro da arte grega, ela influencia muitos autores até os dias atuais, né? A gente tem algumas peças de teatro, algumas novelas que são inspiradas em obras da arte grega, né? Então, até hoje, muitos artistas em todos os âmbitos da arte cênica, né? Eles sofrem essa influência da arte grega. E aí abre-se o parêntese, né, que diversas peças teatrais criadas na Grécia Antiga são até hoje encenadas, né? Então a gente tem muitas obras, né, de vários e vários séculos que até hoje são encenadas, né? Tem aquela a questão do drama e da comédia, a imagem feliz e a imagem triste, ela surge naquela época, né? Que representa o teatro, né? Uma cara triste e uma cara feliz. Então, a gente é representado justamente por causa disso. Então, a gente tem uma imagem, a imagem de vários rostos e são representados no teatro, né? No teatro grego. Aí o que eu estou falando para vocês, né? Durante o período clássico da história da Grécia, no século V a.C., foram estabelecidos os estilos mais conhecidos de teatro, que foram, no caso, a tragédia e a comédia. Então, a tragédia e a comédia, esses estilos que são opostos, eles foram divulgados, eles foram bastante difundidos, trabalhados durante esse século. E Ésquilo e Sófocles, não Sócrates, né? Sófocles, né? São os dramaturgos de maior importância desta época. Então, tanto Sófocles como Ésquilo, eles contribuíram bastante para que esses estilos da tragédia e da comédia eles fossem bastante difundidos, fossem bastante conhecidos dentre a sociedade grega naquela época. E que a ação, os diversos personagens, né, e os temas cotidianos, eles foram representados nos teatros gregos desta época, ou seja, toda aquela questão de se observar o que acontecia com as pessoas, né, as situações reais, as situações do dia a dia, eles foram observados, os temas cotidianos foram observados justamente dentro da arte grega. E aí na imagem a gente tem a máscara de comédia, né? Uma representação mais aberta, né? Uma representação mais voltada para o cômico, né? Aliás, se é de comédia, evidentemente, né? A tragédia que já é voltado mais para a questão da tristeza, do sombrio, né, do fúnebre, né? Então a gente pode observar uma máscara de comédia. Bem, e como foi que surgiu, né, o teatro grego, né? Em que perspectiva ele surgiu? Ele surgiu a partir da evolução das artes e cerimônias gregas, como, por exemplo, a festa em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus do vinho e das festas. Então, o que acontecia, né? O que eram essas cerimônias, né? Então, nessa festa,
de adoração ao deus Dionísio, os jovens dançavam e cantavam dentro do templo deste deus, né? Então, como já foi falado, já foi visto, os templos eles eram as residências dos deuses, né? E um desses deuses, no caso Dionísio, dentro desse templo os jovens se reuniam para isso. E era ofertado o vinho, né? Então o vinho era a principal bebida que era ofertada a esse deus, né? E o que foi que aconteceu? Com o tempo, essa festa começou a ganhar uma certa organização. E muitas pessoas se reuniam justamente para que essa organização tivesse, de certa forma, mais organização. Então a gente pode ver aí, na primeira imagem, muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, né, aí nessa festa, né? E ao lado a gente tem a estátua do deus Dionísio, né, que era o deus do vinho, das festas, né? E aí a gente tem as representações de como eram as festas gregas naquele tempo. Nesta época clássica foram construídos diversos teatros ao ar livre, né? Então, nesse período, muitos teatros foram erguidos, né? Então não existiam cobertas, né? Os teatros, como já foi falado, né, há bem pouco tempo, eles eram criados ao ar livre nas encostas, né, naquelas partes mais altas da Grécia. E justamente isso, né, eram aproveitadas montanhas e colinas de pedra para servirem de suporte para as arquibancadas. Então, as arquibancadas elas eram erguidas naquela parte mais concreta, né, onde aquelas colinas de pedra, né, como tinha mais reforço, era justamente serviu como suporte para isso. E a acústica, né, que era a propagação do som, era perfeita, né, de tal forma que a última pessoa sentada na última fileira, né, na parte superior, bem na parte do alto, ela podia ouvir tão bem a voz dos atores quanto quem estivesse sentado na primeira fileira. Ou seja, a acústica era tão perfeita, mas tão perfeita que quem estava no patamar mais alto, né, na última fileira, né, ouvia tão bem quanto quem estava mais próximo do centro ali do teatro. E justamente essa questão, vocês podem observar na imagem de um teatro romano em Atenas, né, que é a capital da Grécia, é justamente isso, né, que existiam muitas fileiras, né, de arquibancada, fileiras de lugares na arquibancada, e a pessoa que está mais próximo, né, do centro, e a mais afastada, elas tinham praticamente a mesma acústica. Então tinha essa questão, a gente observa muito isso. Hoje em dia existem anfiteatros, né, que são pequenos teatros ao ar livre, algumas construções, né, e a gente pode observar, né, que as partes mais elevadas, né, aquela questão toda da arquitetura, uma coisa muito, muito bem trabalhada, muito bem feita. Bem, e como eram essas peças teatrais, né, os atores representavam, usando máscaras e túnicas de acordo com o personagem, né? E muitas vezes eram montados cenários bem decorados para dar maior realismo à encenação, ou seja, além da questão da ornamentação das roupas, né, os atores eles encarnavam os personagens, né, a questão toda da decoração, né, que era muito bem feito, muito bem trabalhado com tecidos, com elementos que faziam que realmente se reproduzissem, que os atores poderiam estar em uma floresta, poderiam estar em uma casa, poderiam estar em qualquer outro tipo de lugar. Então, essa questão da montagem dos cenários, né, dessa decoração foi levado muito em consideração. E os temas mais representados nas peças teatrais gregas eram as tragédias relacionadas a fatos cotidianos, né, problemas emocionais e psicológicos, né, as lendas e mitos, homenagem aos deuses gregos, os fatos heróicos e as críticas humorísticas aos políticos, né? Então a gente pode observar que desde aquele tempo sempre teve aquela questão de se criticar, mas de uma forma
branda, de uma forma mais humorística, os políticos daquela época, né? Então, não é privilégio, entre aspas, somente do nosso tempo, né? Então, naquele tempo, evidentemente, já havia umas críticas aos deuses, aos superiores, né? Que talvez não se dedicassem ao povo naquela época. E os atores, além das máscaras, né, eles utilizam muitos recursos da mímica. E muitas vezes a peça era acompanhada por músicas reproduzidas por um coral, né? Então a gente pode, evidentemente, observar isso. Os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagens para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica de seu povo. 3.000 anos atrás, né, o que a gente podia observar? Que não havia explicações científicas para grande parte dos fenômenos da natureza ou para os acontecimentos históricos. Portanto, para buscar um significado para os fatos políticos, econômicos e sociais, os gregos criaram uma série de histórias de origem imaginativa, ou seja, criadas na imaginação, que eram transmitidas principalmente por meio da literatura oral, ou seja, não se tinham registros escritos. Então todas essas histórias criadas na literatura grega, elas foram transmitidas oralmente, ou seja, elas eram faladas, né? Então a gente pode observar justamente isso. Os gregos antigos, eles enxergavam vida em quase tudo que os cercava e buscavam explicações para tudo. A imaginação fértil deste povo criou personagens e figuras mitológicas das mais diversas, né? Então, o povo grego, eles tinham uma imaginação muito grande, né? E aí o que foi que aconteceu? Que heróis, deuses, ninfas, titãs e centauros habitavam o mundo material, influenciando em suas vidas. Então, o que foi que aconteceu? Bastava ler os sinais da natureza para conseguir atingir seus objetivos, ou seja, quando havia uma chuva, quando acontecia um trovão, alguma coisa, então eles geralmente ligavam esses fatos da natureza como se fossem deuses, né, que estavam se manifestando. Então a imaginação deles fazia com que muitas histórias fossem criadas, né? Eles tentavam buscar explicações para tudo, né? Então os gregos, eles achavam que tinham vida em tudo, né? Um trovão, uma chuva, um raio, enfim, tudo eles achavam que tinha vida. Então foi se observado muito isso. Aí nesse caso surge a pitonisa, que era uma espécie de sacerdotisa, que era uma importante personagem neste contexto. Os gregos a consultavam em seus oráculos para saber sobre as coisas que estavam acontecendo e também sobre o futuro. Então, quando eles queriam saber sobre fatos do cotidiano, algumas coisas que iriam acontecer futuramente, eles consultavam uma pitonisa, né, que era uma espécie de uma mulher sábia, né, de uma sacerdotisa. E quase sempre a pitonisa buscava explicações mitológicas para tais acontecimentos. Agradar uma divindade era condição fundamental para atingir bons resultados na vida material. Um trabalhador do comércio, por exemplo, deveria deixar o deus Hermes sempre satisfeito para conseguir bons resultados em seu trabalho. Então, assim, como os gregos eles cultuavam muito os deuses, então se eles quisessem ter prosperidade em qualquer coisa, em qualquer trabalho, eles tinham que agradar a esses deuses, né? Então a gente tem um exemplo aí do deus Hermes, né? Se você queria que o seu comércio prosperasse, então você tinha que agradar a esse deus. E os seres mitológicos estavam divididos em os heróis, que eram seres mortais, que eram filhos de deuses com seres humanos. Então, quando nasciam deuses, filhos de deuses com seres humanos, a gente chamava de heróis. E os mais conhecidos nós temos Heracles, né? Ou Hércules, né? A gente vê os 12 trabalhos de Hércules, e Aquiles. As ninfas, que eram seres femininos que habitavam os campos e bosques, levando alegria e felicidade para as pessoas. Os sátiros, que eram figuras com corpo de homem, chifres e patas de bode. Os centauros, que eram seres com corpo formado por uma metade de homem e outra de cavalo, não confundir com o minotauro. As sereias, que eram mulheres com metade do corpo de peixe, atraíam os marinheiros com seus cantos atraentes.
As górgonas, que eram mulheres, que eram espécies de monstro com cabelos de serpente. O mais conhecido é a Medusa, né? A figura mitológica da Medusa. E os quimeras, né? Que eram seres com mistura de leão e cabra que soltavam fogo pelas ventas. Esses são os principais seres mitológicos. De acordo com os gregos, os deuses habitavam no topo do Monte Olimpo, né? Principal montanha da Grécia Antiga, daí o nome Olimpíadas, né? A gente pode observar que o nome Olimpíadas vem do Monte Olimpo. E aí, deste local comandavam os trabalhos e as relações sociais e políticas dos seres humanos. Os deuses gregos eram imortais, eles não morriam, né? Porém eles possuíam características de seres humanos, né? Eles sentiam ciúme, sentiam inveja, traição e violência, né? Então alguns desses sentimentos eles eram encontrados nos deuses gregos. E muitas vezes eles apaixonavam-se pelos seres mortais e acabavam tendo filhos com estes. E desta união entre deuses e mortais surgiam os heróis, como a gente viu o caso de Hércules e Aquiles, né? Ainda relacionado com a parte dos deuses gregos, a gente tem aqui alguns exemplos. Zeus, que era deus de todos os deuses, era o senhor do céu, né? Era o principal, né? Afrodite, que era a deusa do amor, do sexo e da beleza. Poseidon, que era o deus dos mares. Hera, que era a deusa dos casamentos e da maternidade. Apolo, deus da luz e das obras de artes. Ártemis, que era a deusa da caça e da vida selvagem. Ares, que era a divindade da guerra. Atena, que era a deusa da sabedoria e da serenidade. Hermes, que era o mensageiro dos deuses, que representava o comércio e as comunicações. Hefesto, que era a divindade do fogo e do trabalho. E Deméter, que era da colheita e da agricultura. Aí nós temos a representação desses deuses gregos, né? A representação de todos eles. E por fim, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o Minotauro, né? O que era o Minotauro? Ele é um dos mitos mais conhecidos e já foi tema de filmes, desenhos animados, peças de teatro, jogos e etc. E o que era o Minotauro? O Minotauro era um monstro que tinha corpo de homem e cabeça de touro, né? E ele era forte, feroz, e ele ficava em um labirinto na ilha de Creta, né? E o que acontecia? Ele se alimentava de 7 rapazes e 7 moças gregas que deveriam ser enviadas pelo rei Egeu ao rei Minos, que os enviava no labirinto. Então, o Minotauro ele estava nesse labirinto e aí ele colocava 7 moças e 7 rapazes, né? E muitos gregos eles tentaram matar o Minotauro, porém acabavam se perdendo no labirinto, né? Evidentemente, né? Tentando encontrar a saída, ou eram mortos pelo monstro. E certo dia o rei Egeu resolveu enviar para a ilha de Creta seu próprio filho, Teseu, que deveria matar o Minotauro. Então Teseu recebeu da linha do rei de Creta, Ariadne, um novelo de lã e uma espada, né? Por que ele recebeu isso? A espada para matar o Minotauro, mas por que um novelo de lã? Nós vamos ver agora, né? O herói entrou no labirinto, matou o Minotauro com um golpe de espada e saiu usando o fio de lã que havia usado para marcar todo o caminho percorrido. Então ele foi muito inteligente. Então, para ele saber o caminho para voltar, ele foi soltando o novelo de lã. E assim fazia com que ele soubesse encontrar o caminho de volta. Então, essa questão do Minotauro, essa lenda, na verdade, essa história é muito interessante. E muitas, como já foi dito, foi tema de muitos filmes, desenhos, né, de peças de teatro. Vale a pena conferir. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, onde nós aprendemos muito sobre a arte grega, né, a arte da Grécia Antiga. E nos encontramos na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, tá bom? Um grande abraço para vocês e até lá.